Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nossa aula de hoje é sobre os homônimos de gêneros diferentes. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas são palavras que têm a escrita, que elas são idênticas, mas elas têm significados diferentes dentro de um mesmo idioma. Diferente das palavras heterossemânticas, que têm significados diferentes de um idioma para outro. Então, as palavras homônimas, dentro do mesmo idioma, a gente encontra mais de um significado para elas, né? Um clássico exemplo que eu gosto sempre de citar para meus alunos é a palavra manga, né? A palavra manga, na língua portuguesa, ela tem alguns significados diferentes, né? O primeiro significado, que é o mais conhecido, que é aquela fruta bem saborosa, bem tropical, que ela se chama manga. Um outro significado é de um verbo que hoje já não é tão usado, mas que ainda assim faz parte da língua portuguesa, do verbo mangar. O verbo mangar significa chacotar, debochar, rir de algo ou de alguém, enfim. E também temos o significado de manga para manga d'água. Caiu uma manga d'água. Manga d'água significa uma tromba d'água, né? Enfim. Então, esses significados dentro do mesmo idioma. E nós vamos ver algumas dessas palavras sendo na língua espanhola, de palavras homônimas. A primeira que eu vou citar vai ser el clave. El clave é um instrumento musical com teclado e la clave é uma resposta a um problema, né? Então, quando eu digo el clave estava danhado, né? Então, quer dizer que esse instrumento musical, ele estava quebrado, ele estava desmantelado. E la clave, eu posso dizer, la clave del problema se resolvió com uma sola palavra, perdão. Então, la clave aí, no segundo sentido, ele tem um sentido de chave, né? A chave da questão, enfim. Então, aí nós vemos dois problemas ou dois significados diferentes. Vamos aqui para a próxima. El cólera é uma enfermidade. La cólera é ira, né? Então, nós observamos que do meu lado esquerdo, ele está com o el, que é o artigo masculino. E no lado direito, nós estamos com o artigo no feminino, lá. Então, observamos aí que os significados, eles têm um diferente significado também a partir do artigo que eu vou utilizar, se for no feminino ou se for no masculino. Vamos mais uma. El coma, quadro médico severo, né? El coma del paciente estava muy há muito tempo, por exemplo. La coma, signo de pontuação, né? Em português, vírgula. Então, em português, a gente chama vírgula. Em espanhol, se diz la coma, um sinal de pontuação. El cometa, astro. La cometa é uma brincadeira em português que a gente chama de pipa. El cura é o sacerdote. Sacerdote que aqui a gente chama o quê? Padre. La cura é uma recuperação de la saúde, ou seja, recuperação da saúde. El paciente tuvo la cura de COVID, por exemplo, né? El delta del rio, que é aquele espaço geográfico determinado. El delta del rio. La delta, letra grega, certo? É uma letra grega, delta, que também na língua portuguesa, né, em matemática, a gente também utiliza. El editorial, sección del periódico. El editorial é uma seção do jornalismo. La editorial, empresa que edita. Ou seja, aquela empresa que trabalha no jornal, né? Que faz o jornal, que edita. El frente de guerra
o la fachada de una construcción. La frente, la parte superior del rostro, en portugués, testa. El guardia, persona que controla um espaço. Vamos aqui, subindo um pouquinho. El guardia, persona que controla um espaço. O guarda, né? O guarda a gente chama como guardia, el guardia. La guardia, força policial militar. Então, el guardia é uma única pessoa que está ali, o guarda de trânsito. La guardia, então, é a força policial militar. É todo o coletivo de guardia, no caso. Só que usa lá. El guia, persona que conduz visitantes, né? Tipo guia turístico. La guia, libro de instruções. La guia que segui tinha vários cursos para elegir, né? Então, aquele guia de cursos na faculdade que eu escolhi tinha várias opções ali para escolher. El margen de la página de la sociedade. La margem de um rio. Então, quando eu digo el niño está el margen de la sociedade, ou seja, ele não está incluído na sociedade, ele é uma minoria, ele está fora da sociedade, ele não é inclusivo, ele não está incluso. La margem quer dizer uma margem de um rio. Algumas palavras até em português, né, nós temos também parecidas e utilizamos mais ou menos com o mesmo significado das que nós estamos observando aqui. El orden, disposición o sucesión de cosas. La orden, mandato, hermandad religiosa. Ok, el orden, disposição ou sucessão de coisas, né? Como se eu colocasse a ordem das coisas, né? Elas estão ordenadas. E la ordem é como se fosse um mandato ou uma irmandade religiosa. La Hermandad de los Franciscanos, por exemplo. La Ordem de los Franciscanos. El pendiente, joia, adorno para as orejas, ou seja, brincos. La pendiente, declive, ou seja, algo que está declivando, que está pendente. El policía, persona que trabaja en la policía. La polícia, instituição policial. Então, quando eu digo el policía, eu estou falando de um policial, né? El policía me habló que tenía que conduzir mais despacio en el trânsito. La policía, ou seja, la policía encontrou el fugitivo. Então, quando eu digo encontrou, então foi todo, não foi só um policial, né? Foi todo o grupo de policiais, o comando que recebeu ou que capturou o bandido. Rádio. El rádio, mitad. Aqui. El radio, mitad del diâmetro del círculo. Hueso del antebraço, metal. Né? Quem faz curso de saúde sabe que é também uma parte do osso do antebraço, né? El rádio. E também serve para o metal, né? A gente vê na tabela periódica, a gente estuda. Metade de um diâmetro também do círculo, né? Se chama el rádio. E la rádio, meio de comunicação e aparato eletrônico. Escuto la rádio todas as manhãs. Então, eu escuto rádio todas as manhãs, né? Então, são esses os nossos homônimos. Tem mais um vídeo que eu vou colocar para vocês com algumas opções e também com ilustrações. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir novamente a esse vídeo ou me contactar para que possam serem cessadas todas essas dúvidas. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!